Fala, guerreiros, guerreiras. Vamos responder mais duas questões. Dessa vez, duas questões da Lei 13.201, que é uma lei que foi cobrada no concurso passado e ela vem com força nesse concurso, né? Essa prova que vai se realizar logo mais no dia 19. Então, preste atenção. No concurso anterior caíram duas questões. As questões estão lá nos primeiros vídeos. Eu respondo essas questões. São questões que é interessante você observar, por quê? Porque foram confeccionadas pela IBFC, a mesma banca que vai realizar suas provas. Então, dê uma olhada lá nos primeiros vídeos. E aqui, a gente vai responder essas duas questões e à medida que a gente for respondendo, a gente vai fazendo comentários acerca da Lei 13.201, né? Então, vamos lá. O que foi que aconteceu aqui na elaboração dessa questão? Eu peguei o artigo 16 e transformei o artigo 16 no enunciado da questão. Então eu deixei essa lacuna aí, e essa lacuna ela tem que ser preenchida com uma dessas proposições, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E. Então, você que já leu, já estudou a lei, muito provavelmente você já respondeu a questão aí, né? Então, você que está em dúvida, vamos lá, vamos comentar, vamos responder a questão. Diz o seguinte, artigo 16, o tem por finalidade planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades de polícia ostensiva, de acordo com as necessidades de preservação da ordem pública, bem como supervisionar as atividades realizadas pelos comandos de policiamento e pelas unidades operacionais, no que concerne a eficiência nas missões de policiamento ostensivo. Então, observa-se que não é um órgão simples, é um órgão que tem uma competência vasta. Inclusive, o artigo 144 da Constituição, se não me falha a memória, o inciso 5º, é que vai lá traçar quais são as competências da Polícia Militar. E a função principal da Polícia Militar é basicamente a preservação da ordem pública e a realização do policiamento ostensivo. Exatamente o que consta aqui no enunciado da questão, né? Supervisionar as atividades de polícia ostensiva de acordo com as necessidades de preservação da ordem pública. Então são as duas funções precípuas. Estão aqui contempladas aqui no artigo 16, que é o enunciado da questão. Então, bem como supervisionar as atividades realizadas pelos comandos de policiamento. A gente vai falar sobre esses comandos de policiamento e pelas unidades operacionais. O que são unidades operacionais? É tudo que você enxerga aí na rua. Uma viatura que você enxerga na rua com um prefixo, ela tem um prefixo da unidade. Pode ser um batalhão operacional, pode ser uma companhia independente, pode ser uma companhia especializada. Tudo isso é unidade operacional que cuida da atividade fim da polícia, que é o policiamento ostensivo. Ah, tenente, então existe unidade administrativa? Existe. Os CPMs, os batalhões de escolas para onde vocês irão quando passar no concurso. Isso é unidade administrativa. Por quê? Porque o fim dela é ensinar, né? É levar a instrução, é capacitar. Não é a atividade fim. É capacitar para a atividade fim, né? Então, não é um órgão comum. O órgão que preenche essa lacuna aqui é um órgão que tem uma função bem colossal, né? Bem faraônica mesmo. Então vamos responder a questão. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna. Letra A. Comando de policiamento especializado. Comando de policiamento especializado completa será essa frase, esse artigo? Não, não completa. Por quê? Comando de policiamento especializado, como o próprio nome diz, é um comando de policiamento especializado. Ah, tenente, o que é isso? Olha, nós temos aqui na Bahia várias companhias especializadas. A exemplo aqui do Norte, que aqui nós temos a companhia de policiamento especializado, denominado de Caatinga, ou seja, é o antigo CEPAC, né? Ou a catingueira, como o pessoal chama por aqui. Então, é um tipo de policiamento que é especializado em operações em Caatinga, no bioma Caatinga. Ou seja, o uniforme é diferenciado, o equipamento é diferenciado, os cursos, a preparação é diferenciada, conhecimento de fauna, de flora, conhecimento de uma série de coisas, de técnicas diferenciadas de combate em Caatinga. Então, assim como existe aqui a especializada da Caatinga, existe a especializada lá na Mata Atlântica,
da região do Sisal, de vários. Existem várias, né? Por exemplo, a Companhia de Policiamento de Guarda, que fica em Salvador, que só cuida disso, né? Daqueles detentos, é fazer escolta, é fazer custódia, que é uma vertente muito ampla do policiamento também, viu? Existe técnica para tudo aquilo ali. Então, o que cuida de tudo isso é o chamado é o Comando de Policiamento Especializado. O Comando de Policiamento Especializado, na lei, ele está definido como órgão de direção tática, assim como os CPRs, que são os Comandos de Policiamentos Regionais. São órgãos, então bota aí na sua cabeça, Comando de Policiamento Especializado, na lei está previsto, na lei 3.201, está previsto como órgão de direção tática. Quais são os órgãos de direção tática da PMBA? O Comando de Policiamento Especializado e os Comandos de Policiamentos Regionais, beleza? Se vier uma questão lá, você não vai errar, né? Então, quando você vai lá para o artigo 27 da Lei 3.201, você vai ver lá, o Comando de Policiamento Especializado tem por finalidade planejar, coordenar, executar, avaliar e controlar as atividades operacionais especializadas em todo o estado da Bahia. Então, assim, a gente tem na PM o policiamento operacional, né? Que é o policiamento comum, é o ordinário. É o que você vê a viatura na rua, você vê a dupla de policiais na rua, né? Você vê o trio, você vê patrulha. Mas existem algumas atividades que carece de uma certa, que só trabalha com um determinado setor. Por exemplo, nós temos o batalhão especializado, né, de polícia rodoviária de trânsito, que cuida das rodovias, né? Então, assim, é, a polícia rodoviária estadual só trabalha com o trânsito nas rodovias estaduais. Então é um grupamento da PM que só trabalha com isso. Assim como o GRAE. O que é o GRAE? Grupamento Aéreo da Polícia Militar. São as pessoas que operam os helicópteros, são pessoas que são mecânicos, é uma série de. É uma estrutura gigantesca aqui da PMBA. A PMBA tem aeronaves, né? Tem um monte de drones, enfim. Então é o grupamento aéreo que só cuida disso. Aqueles caras só fazem isso, né? Então, todo esse policiamento especializado ele está subordinado ao comando de policiamento especializado. Então, veja que e esse comando de policiamento especializado já adianta, ele está subordinado ao órgão que nós estamos procurando aqui para preencher essa lacuna, né? Então, vamos pular aqui, não é a letra A. Vamos para a letra B. Comando de Operações de Inteligência. O que é Comando de Operações de Inteligência? A gente chama de COINT. No seio da corporação a gente chama de COINT, o Comando de Operações de Inteligência. Geralmente é o policiamento que você não vê. É o policiamento velado, é o policiamento que a população, o povo não vê. Ele não é ostensivo, mas ele existe e ele é essencial. Então, todo levantamento de informação não é investigação, gente. Investigação é competência da Polícia Civil, né? Para a gente não estar entrando aqui em questão de usurpação. A COINT, né, o Comando de Operações de Inteligência, ele trabalha com assessoramento do comandante, do alto comando, do comando geral. Então, são levantamentos de informações, de dados para a aplicação do policiamento. Por exemplo, a PM vai fazer uma reintegração de posse, né, em um local em que já existem diversas famílias ali instaladas. Então, a ordem judicial veio, tem que reintegrar a terra. Então, ou seja, tudo que tem lá vai ser destruído, né? As pessoas vão ter que sair das casas e tal. Mas antes da polícia ir lá no setor, o policiamento velado já faz o levantamento de quantas famílias tem, se existem pessoas de alta periculosidade, quantas crianças tem, se tem carros, se tem, enfim, se estão armados, tudo isso para que o comandante aplique o policiamento. Então, para você ter uma noção que é uma coisa extremamente importante e crucial, é o serviço de inteligência. Ele abrange o território da Bahia todo, né? Então, mas aqui nessa situação não é, porque quando você vai lá para o artigo 17 é que você vê, o Comando de Operações de Inteligência tem por finalidade planejar, coordenar, executar,
fiscalizar, controlar, articular, supervisionar e gerenciar as atividades de inteligência policial no âmbito do território baiano, bem como assessorar o alto comando da corporação nos assuntos de cunho estratégico, tático e operacional que lhes forem confiadas. Então é isso. E também a COINT da Bahia se comunica com os outros órgãos de inteligência da Polícia Federal, seja da ABIN, seja com a Polícia de Inteligência das outras forças também, das outras unidades da Federação, né? Mas não é a letra B aqui a resposta. Vamos aqui para a letra C. O que é a letra C? A letra C diz Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Preenche essa lacuna aqui? Não preenche. Olha, deixa eu lhe dizer, antigamente, na década de 90, quando o fardamento da polícia era azul, o chamado azul petróleo, que algumas pessoas, alguns estudantes, né, dessa área de humanas, que na verdade quem comanda a PM é o governador, ou seja, vamos pular essa parte, é, mudou-se para o CAC, ou seja, porque o azul agredia demais, o azul era pesado, o azul petróleo não era tão chamativo. Então mudou, voltou-se para o CAC, porque o CAC é uma cor que chama mais, né? Aproxima mais. Então, desde aquelas mudanças que foram implementadas na década de 90, ali 96, 97, que mudou-se o uniforme, começou-se a implementar a filosofia de policiamento comunitário na PMBA, né? Aqui na Bahia a gente tem as bases comunitárias, né? Em alguns bairros de Salvador. Então a polícia se preocupa com isso e busca o tempo todo, né, aproximar-se da comunidade, seja através de programas sociais, através da polícia, seja através de ações, né, em que as unidades operacionais também promovem. Então, o que é tá lá no artigo 30, o que é o Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos? Tem por finalidade desenvolver e divulgar as políticas de policiamento comunitário e de direitos humanos da Bahia. Então a polícia ela abraça os direitos humanos, abraça, porque os direitos humanos é uma coisa que é extremamente importante para a corporação, está previsto no nosso estatuto, está previsto na própria Constituição, né? Tem força de lei esses pactos. Então assim, existe, mas o Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos não preenche essa lacuna aqui que nós estamos procurando, porque a finalidade dela não é isso, né? Então aqui vamos para a letra D. A letra D diz Colégio dos Coronéis. Inclusive esse Colégio dos Coronéis é um órgão colegiado. Viu? Quando você vai lá, quais são os órgãos colegiados da PMBA? O Alto Comando e o Colégio dos Coronéis. Qual é a função dos Colégios dos Coronéis? O Colégio do Coronel, gente, é um órgão colegiado em que todos os coronéis, full, coronel fechado, o do último posto, eles se reúnem periodicamente e ali eles servem de consulta, né, para o comandante geral. Quando o comandante geral quer ouvir ali conselhos, quer dirimir alguma dúvida, eles também propõem, né, eles propõem ali mudanças, correção, erros, acertos, uma série de coisas. Mas ele é unicamente um órgão consultivo e prepositivo. Ele não tem poder nenhum de modificar nada, né? O comandante-geral reúne periodicamente, ouve, né? Porque os coronéis, na verdade, não existe coronel ingênuo, né? Os caras atravessam, têm uma carreira longa e quando chega coronel, já são pessoas bem experientes, né? Que às vezes corrigem quando determinados rumos estão sendo tomados, orientam, na verdade, o comandante-geral. E ali ele decide se acata ou não. Beleza? Então, o Colégio dos Coronéis é um órgão consultivo e prepositivo somente. Somente. Então, quando você vai lá no artigo 6º, você vai ver que ele, ao lado do alto comando, são os órgãos colegiados da PMBA. Deixa eu ver o tempo aqui como é que tá. Eita, vai longe, viu? Vamos aqui. Então, se não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, muito provavelmente não, é a letra E. É o Comando de Operações Policiais Militares, o COPPM. Inclusive, tudo que diz respeito ao policiamento ostensivo, tudo que diz respeito à segurança pública,
tudo que diz respeito às operações, tudo, a atuação da polícia, seja através das companhias independentes especializadas, seja através das companhias independentes dos batalhões operacionais de qualquer unidade operacional, todas estão subordinadas ao COPM e todas seguem a diretriz do COPM. É o COPM que levanta, é o COPM que coordena todas as operações no estado da Bahia. Por exemplo, a gente estava vivendo há pouco tempo aqui na Bahia uma onda de estouros, né? A bancos, né? Terminais nas madrugadas. Então, eles é que criam as operações, os horários, o emprego do policiamento no terreno em todo o estado. Então, o comando de policiamento, denominado COPM, Comando de Operações Policiais Militares, que é aqui a letra E, que nós chamamos de COPM, é o órgão máximo no que diz respeito ao emprego do policiamento no terreno de forma operacional. Beleza? Então já está sabendo, se aparecer uma questão aí sobre a função precípua do COPM, do Comando de Operações Policiais Militares, que está aqui no artigo 16, você já está sabendo aí, né? Beleza, então vamos adiantar aqui para outra questão. A outra questão eu fiz aqui, marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Essa questão aqui ela é mais simples, mais taxativa, né? O maior grau hierárquico do quadro de oficiais auxiliares policiais militares é o posto de major. Então eu estou me referindo aqui ao QOAPM. A gente tem o QOPM, que é o cara que entra na academia como civil ou militar mesmo, que faz o concurso aberto para a população toda e passa 3 anos mais um de aspirante, ou seja, 4 anos é a formação dele. Esses são os QOPMs. Os QOPMs que a gente chama. Os QOA é o quadro de oficiais auxiliares, que são sargentos antigos ou subtenentes que vão para a academia, passam um ano lá e sai, fica mais 3 meses como aspirante e dali eles são promovidos ao posto de tenente do quadro QOPM. Então esse quadro do QOAPM, esse quadro QOAPM, ele não tem coronel fechado, né? Coronel full. Eles têm até tenente coronel. Chama a atenção de vocês porque é o seguinte, essa lei aí, se você pegar essa lei desatualizada aí lá para os artigos, lá para o final da lei, vai dizer que o último posto do QOAPM é o posto de major. Eu já botei aqui já para você ficar sabendo que houve uma alteração na lei, certo? Houve uma alteração na lei que elevou o último posto do QOAPM para tenente-coronel. Por isso a proposição aqui é falsa. Outro dia um aluno me ligou e disse, olha, um ex-aluno, né? Eu estou aqui no cursinho e o professor bateu no peito aqui e disse que o último posto do QOA é major, porque está escrito na lei. Quer dizer, o instrutor dele estava redondamente enganado e desatualizado, porque o direito ele é dinâmico, está sempre mudando, você tem que estar sempre atualizado. Aí eu disse, pois diga ao instrutor que eu estou maluco então, porque eu tive instrutores QOA major na academia e hoje são tenente-coronéis. O que foi que eles fizeram se eles são do QOA? Né? Não vá pelo instrutor que ele infelizmente está aí equivocado. Então essa primeira proposição aqui é falsa, beleza? Por quê? Porque o último posto do QOA-PM é tenente-coronel. Então vamos para a segunda. Os comandos de policiamentos regionais são órgãos de direção tática. É verdade? É verdade. Se diz direção tática, órgãos de direção tática, você vai para o campo de futebol, porque estão dispostos em todo o território baiano. Quais são os órgãos de direção tática? O Comando de Policiamento Especializado e o Comando de Policiamentos Regionais. Esses comandos de policiamentos regionais, gente, são os vários comandos em que estão divididos a Polícia Militar em todo o estado da Bahia. Lá no sul tem o Comando Regional, lá no oeste tem outro, lá na Chapada tem outro, aqui no norte tem outro, lá no Atlântico tem outro. Então, assim, são vários, né, são vários comandos regionais, né, eles estão espalhados. Então, cada um desses cuida de toda uma área. Por exemplo, aqui no norte pega desde Paulo Afonso
saindo aqui até Campo Formoso, de Campo Formoso aí desce para Remanso, é uma área gigantesca. Então a preposição aqui ela é verdadeira, certo? Porque os comandos de policiamentos regionais, eles são órgãos de direção tática, com certeza. Então vamos para a terceira preposição. A Polícia Militar será comandada por oficial da ativa da PM, verdade. Do último posto do quadro de oficiais policiais militares, nomeado pelo governador do estado, de fato. Quem nomeia o comandante-geral da PMBA é o governador do estado. Né? Por isso que se diz que o governador é comandante e chefe das polícias, tanto militar quanto civil. Então, quem é que pode ser nomeado? O tenente-coronel? Não, o coronel. E o coronel do quadro de oficiais policiais militares. Valeu? Fica atento aí, por isso a preposição aqui é verdadeira, a terceira. Vamos lá, para a quarta. O efetivo ativo da Polícia Militar da Bahia é fixado em 444.392 servidores policiais militares estaduais distribuídos em postos e graduações conforme o anexo tal da lei. Então, da lei 3.201 é verdadeira. Eu coloquei isso aqui mais a título de curiosidade. Ah, tenente, mas existe isso tudo na PMBA? Não existe. PMBA, a última contagem que foi feita, tinha em torno de 33 mil policiais. Então veja que ainda falta muito para fechar o quadro, né? Mas o Estado não faz concurso, a vaga tem prevista na lei, né? Mas o Estado não, geralmente não faz, não dá conta de preencher essas vagas. E a preposição aqui é verdadeira, certo? Para encurtar a história. Vamos para a última preposição. O subcomandante-geral será nomeado pelo governador do estado dentre os coronéis da ativa pertencentes ao QOAPM. Não. Gente, olha, esses cargos de direção, de chefia, de comando, são todos privativos do quadro QOPM, certo? O QOAPM, como o termo diz, é quadro de oficiais auxiliares, né? Então, o comandante-geral e o subcomando-geral têm que ser obrigatoriamente do quadro QOPM e do último posto tem que ser coronéis, beleza? Por isso a proposição aqui ela é falsa. Então, é, já vou me despedindo aqui de vocês e é isso aí, né? Caiam para dentro porque tá chegando o dia e espero que a questão ajude aí, né? Preste atenção nessas pegadinhas porque a IBFC geralmente ela vai trazer uma questão desse jeito aqui, ó, para você completar, né? Como ela fez no concurso anterior com as várias questões de penal militar, muito provavelmente vai fazer desse jeito aqui. Observe bem para essa questão aqui, porque essa questão aqui pode se repetir lá na prova, viu? Pode se repetir na prova. É isso aí. Um abraço a todos e vamos para frente.